Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar na arquitetura invisível que conecta o nosso mundo digital. Sabe, o projeto por trás de tudo que permite que os computadores e a própria internet conversem entre si. Vamos entender como é que tudo isso está, de fato, fisicamente conectado. É uma pergunta que a gente quase nunca para pensar, né? Como é possível que tantos aparelhos no mundo inteiro mandem e recebam dados ao mesmo tempo, sem que tudo vire uma completa bagunça? A resposta para esse caos organizado está no design, no projeto da rede. Para facilitar as coisas, vamos pensar numa analogia bem simples. Imagina que uma rede de computadores é como uma cidade. A topologia é um mapa dessa cidade, sabe? O layout que diz como as ruas se conectam. Já os cabos? Bom, os cabos são as próprias estradas, por onde o tráfego de dados passa. A gente vai explorar tanto o mapa quanto as estradas. Ok, então vamos começar essa viagem lá do comecinho, pelo básico. Porque para entender as redes super complexas que a gente tem hoje, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como as primeiras e mais simples conexões surgiram. A forma mais fundamental, a mais simples de todas de conectar dois computadores é a ponto a ponto. É literalmente uma linha direta, um fio ligando um ao outro. Cada computador, ou nó, se conecta diretamente no outro. Não tem segredo. Simples assim. Tá, mas e se a gente precisar conectar mais de dois computadores? Uma das primeiras soluções para isso foi a topologia de barramento. A ideia era a seguinte: imagina um único cabo principal, o tal do backbone, e todos os computadores da rede pendurados nele. Para isso, se usava muito cabo coaxial. Só que essa simplicidade toda tinha um preço, e um preço bem alto. Primeiro, problema mais óbvio. Se aquele cabo central desse qualquer problema, a rede inteira parava. Mas o ponto mais crítico era outro. Como todo mundo compartilhava a mesma estrada, só um computador podia falar de cada vez. Se dois tentassem ao mesmo tempo, BUM! Os dados batiam de frente, uma colisão, e a informação se perdia. Era literalmente uma rua de mão única super estreita. Bom, com todos esses problemas, era claro que a topologia de barramento não ia muito longe, né? Era preciso uma solução mais inteligente, uma evolução. E a solução foi basicamente rasgar o mapa antigo e desenhar um completamente novo. E aí que surge a topologia estrela. A ideia aqui é genial na sua simplicidade. Em vez de todo mundo se pendurar num cabo só, agora cada computador tem a sua própria estrada, a sua própria conexão, até um dispositivo que fica no centro de tudo. E olha, isso muda completamente o jogo. E quem é esse dispositivo central? Geralmente um aparelho chamado switch. A melhor forma de pensar nele é como um guarda de trânsito super eficiente. Diferente do barramento, onde todo mundo ouvia tudo, o switch é inteligente. Ele olha o pacote de dados, vê o endereço de destino e manda a informação só para quem ela interessa. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Olha só o impacto da falha. No barramento, o cabo principal falhou, já era para todo mundo. Na estrela, se o cabo de um computador falha, só ele fica fora do ar. E o desempenho? Nem se compara. O barramento era lento por causa das colisões. Já na estrela, vários computadores podem conversar ao mesmo tempo, sem interferência. É um salto gigantesco de eficiência. Certo, a topologia estrela é fantástica para um escritório, uma rede local. Mas e se a gente estiver falando de uma empresa gigante? Um prédio com vários andares, ou até vários prédios? Como é que o mapa da nossa cidade cresce para esse tamanho todo? É aí que entra a topologia em árvore. A lógica é brilhante. Pensa assim, a gente pega várias redes estrela, cada uma com seu próprio switch, e depois conecta todos esses switches a um switch principal, mais potente. Na prática, a gente está construindo uma rede de redes de forma organizada e hierárquica. E o nome árvore faz todo sentido, né? Porque a grande vantagem é que se um galho, ou seja, uma sub-rede de um andar, por exemplo, tiver um problema, o resto da árvore continua funcionando normalmente. Isso isola as falhas, o que é simplesmente essencial para uma grande corporação. Agora, se o objetivo for a confiabilidade máxima, aquela rede à prova de quase tudo, aí a gente fala da topologia em malha, ou mesh. Aqui, cada dispositivo se conecta a vários outros. O resultado é que existem múltiplos caminhos para os dados. Se uma estrada falha, não tem problema. Os dados simplesmente pegam uma rota alternativa. Beleza. Já entendemos os mapas, as topologias. Agora vamos focar nas estradas, ou seja, nos cabos. Porque não adianta nada ter o melhor mapa do mundo se as estradas forem ruins, né? A velocidade e a confiabilidade da rede dependem diretamente deles. A gente já esbarrou em dois tipos principais de cabos de metal. O coaxial, aquele mais antigo de um condutor só, usado no barramento.
E o cabo de par trançado, que virou o padrão para redes locais. O segredo dele está no nome. São pares de fios de cobre que vêm entrelaçados. E esse design não é à toa. Ele é super inteligente para reduzir interferência de fora. E esse tipo de cabo evoluiu demais com o tempo. Um cabo categoria 5E, que é super comum, já atinge 1 GB por segundo. Mas aí a gente pula para a categoria 6 e o salto é gigantesco, 10 GB por segundo. E a categoria 6A vai ainda além, ou seja, as nossas estradas ficaram muito mais rápidas. Mas a engenharia não para, certo? Os cabos de metal são ótimos, mas eles têm seus limites. E aí veio a grande virada de chave, a pergunta que mudou tudo. E se, em vez de pulsos elétricos, a gente usasse pulsos de luz? E se a informação pudesse viajar na velocidade da luz? E é daí que nasceu a fibra ótica. A mágica aqui é que, como ela usa luz e não eletricidade, ela é totalmente imune a qualquer tipo de interferência eletromagnética que afeta os cabos de metal. Isso significa transmissões mais limpas, mais rápidas e por distâncias absurdamente maiores. E existem basicamente dois tipos. A multimodo, onde a luz viaja meio que refletindo nas paredes internas do cabo, ela é ótima para distâncias mais curtas. Agora, a monomodo, essa é outra história. O núcleo dela é tão fino, mas tão fino, que a luz é forçada a ir em linha reta. O resultado? Velocidades absurdas que chegam na casa dos terabits por segundo. São as verdadeiras superrodovias do nosso mundo digital. Então, depois dessa viagem toda explorando os mapas e as estradas do mundo das redes, uma coisa fica bem clara, né? Projetar uma rede é saber escolher a ferramenta certa para o trabalho certo. Não existe uma única resposta que sirva para todo mundo. No fim das contas, é uma bela história de evolução. A gente saiu de um mapa simples e congestionado, o barramento, para uma cidade inteligente e organizada como a Estrela. E as estradas evoluíram de simples fios de cobre para super rodovias de luz. Tudo isso em uma busca constante por mais velocidade, mais confiabilidade e menos caos para os nossos dados. E isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. A gente vive em um mundo cada vez mais sem fio, falando de Wi-Fi, de 5G, mas a espinha dorsal de tudo isso, o que sustenta a internet, ainda é física. São cabos, switches, roteadores. A pergunta que fica é, como esses projetos físicos vão continuar evoluindo para sustentar um mundo cada vez mais wireless? Fica aí a reflexão, até a próxima.